Então vamos continuar conversando sobre financiamento público, financiamento estatal, financiamento com imposto do dinheiro dos outros, de pesquisa, que é a discussão que nós estamos tendo com o Pirula aí, e um vídeo sobre basicamente ética e economia no fim das contas. É isso que tem que acontecer. E só para avisar, dia 7 de abril, sim, daqui a pouco, eu vou estar palestrando na Conferência Atlanta, os links vão estar lá na descrição, mas vão lá, vai ser uma conferência bem legal, vai ser um evento bem massa lá em Porto Alegre. Mas, vamos lá ao vídeo do Pirula. E pra quem não sabe, tá rolando meio que... eu acho que é talvez uma troca de vídeos entre eles sobre esse assunto de pesquisa sendo financiado pelo Estado. Ele fez um vídeo recentemente sobre isso, eu não tive tempo de responder porque era fim de semana e eu tenho vida, sabe? A última vez que eu trabalhei 7 dias por semana por algum tempo relevante fui pro hospital, então fazer o quê? Mas vamos lá. Os pontos que ele colocou, no fim das contas, se resumem a dois campos onde ele comete alguns erros, onde, de maneira geral, falta conhecimento para ele, e é por isso que ele comete certos erros que quem aqui assiste o canal percebe na hora. Então, assim, antes da gente conversar sobre isso, esses erros são comuns, ok? São coisas que o Hayek aborda no Caminho da Servidão, são coisas que são abordadas nos livros básicos de economia escola austríaca ou de libertarianismo, e a maior parte das pessoas comete esse erro. Então, assim, só porque o Pirolo falou isso, gente, não quer dizer que ele é um comunista, tá? Eu acho ridículo que a gente chegou nesse ponto, mas eu vou ter que fazer um vídeo inteiro só sobre esse tipo de pensamento também. Mas os dois pontos em que falta conhecimento para ele, que ele comete alguns erros, é ética e economia. Então esse vídeo é uma aulinha sobre isso. Porque assim, eu falo, olha, de fato é antiético você tomar dinheiro das outras pessoas para financiar uma pesquisa porque você tá tendo que roubar elas. E eu tenho uma alegria muito funda no meu coração, que vai ficar por muito tempo, pelo fato que eu consegui fazer o Pirula dizer que imposto é roubo. Então, isso aconteceu. Um dia a gente vai chegar no Felipe Neto. Mas o ponto é, ok, ele concorda isso, mas daí vem alguns pontos assim que estão errados. Que ele, por exemplo, fala, olha, e não é assim que eu tô dizendo que eu acho que tô errado, que sim, tá errado na definição de ética. Ele fala assim, mas nem tudo que a gente considera como ética é possível. Então, assim, só porque seria antiético a gente pegar dinheiro das outras pessoas para financiar a pesquisa, não quer dizer que tem como fazer isso sem esse dinheiro. Então, talvez a gente precise fazer mesmo que seja antiético, porque não tem como. Só que é uma coisa, para uma ética ser válida, ela tem que ser possível para todos os seres humanos a todos os tempos. Então todos os seres humanos têm que ser capazes de seguir ela. Por isso que uma ética de Estado necessariamente é inválida. Não tem como você eticamente justificar o Estado, porque qualquer ética estatal envolve uma premissa que é o seguinte: eu posso agredir você, porém você não pode me agredir. Então eu posso taxar você, eu posso regular você, eu posso proibir você de abrir uma empresa, eu posso recrutar você pro exército sem o seu consentimento, também conhecido como sequestro, mas você não pode fazer a mesma coisa comigo. Então, como essa ética não é válida para todos os seres humanos em todos os tempos, ela não pode ser uma ética. Então, não existe defesa ética do Estado. Assim como você pode dizer assim, mas então não tem como a gente fazer pesquisa sem roubar o dinheiro das pessoas, então, de repente, essa ética não vale. Mas, assim, tem como isso ser seguido por todas as pessoas? Certo? Você fala assim, mas então não tem como isso funcionar. Tá, então não tem como isso ser uma ética. Entendeu? Esse é o ponto. Então ele assim, mas ele dizer que tem umas éticas que não são possíveis, tá errado, porque se a ética não é possível de ser seguida por todos os humanos, ela não é uma ética, é uma condição básica dela. E o segundo problema dessa afirmação é que ele fala assim, nem tudo que a gente fala que é ético é possível, então isso aí pode ser impossível. Tá, mas daí você vai ter que demonstrar que é impossível, porque assim, é fácil pra eu demonstrar que não tem como a gente seguir uma ética em que eu possa agredir você, mas você não pode me agredir, porque isso é óbvio, certo? Agora você fala assim, não tem como existir pesquisa sem financiamento estatal. Cara, você vai ter que demonstrar isso. E a demonstração pra isso vai ser uma complicação. Então você não tem como só falar isso e jogar fora o negócio sem antes fazer uma grande demonstração. E essa demonstração não pode ser... Eu acho que não. E isso não é uma demonstração, ok? Isso é uma opinião e, assim, você não pode jogar uma ética pra fora da janela só porque você acha que não vai funcionar. Isso não é um argumento válido, ok? Eu espero que eu não tenha que explicar isso muito mais. E ele fala também, mas, por exemplo, não dá pra viver uma sociedade sem imposto. Não tem como você saber. E muita gente fala assim, mas é que eu realmente acho muito que não dá. Eu já falei sobre isso naquele meu vídeo sobre se anarcocapitalismo é utopia ou não. E qualquer definição de utopia que seja colocada, ou ela não funciona como uma definição, ou ela tá errada. Então, assim, não tem como você demonstrar
que não tem como. Porque tem dois jeitos de você abordar isso. Praxeologicamente, que é a metodologia da escola austríaca, certo? Você faz afirmações, você percebe axiomas da ação, que você parte do axioma da ação, né? Todas as pessoas agem, elas agem para reduzir os desconfortos delas, e você tenta pegar as implicações lógicas disso, certo? Então você está fazendo uma análise a priori. Numa análise a priori, sim, é possível você ter uma sociedade sem imposto, beleza. Você fala, eu não gosto de praxeologia, eu gosto de empirismo. Tá bom. Então, cadê o seu estudo sobre a comparação de sociedades que tem estado e que não tem estado? Não tem porque você não tem amostra. Ok, então não tem como você ter uma demonstração empírica disso, ou seja, não tem como você afirmar que não tem como fazer uma sociedade sem imposto. Você pode ter uma opinião muito forte disso, mas não é uma demonstração. Então, isso não quer dizer que então a gente tem que jogar toda a ética libertária pra fora da janela e aceitar Estado. Muito pelo contrário. Mas, de novo, eu fico feliz que pelo menos tem alguma coisa que é um debate intelectual rolando nessa discussão em que ele fala, bom, então se você acha que não é ético e eu acho que é, então a discussão acabou. Então, de fato, nesse ponto acabou. E eu acho legal que ele concede, inclusive, que imposto é roubo, então isso seria antiético, só que as saídas não estão muito claras, mas isso é outra discussão. Mas aí a gente vai para um outro debate, que é basicamente o que ele falou, utilitarismo, e infelizmente a gente vai ter que fazer esse debate, porque o debate ético acabou, basicamente, certo? E só para adicionar um ponto no debate ético que eu acabei de dizer que acabou, inclusive você pode ver pela ética argumentativa, né, que é uma teoria do Hans Hermann Hoppe, que, assim, o próprio fato de você argumentar, ok, de você sentar e falar, não, pera, vamos sentar aqui, nós dois, e a gente vai ter um debate racional, ok? Em que a gente vai tentar perceber o que é certo e o que tá errado, e o que é válido e o que é inválido, e chegar numa melhor conclusão. Eu vou tentar convencer você a você fazer alguma coisa, certo? Isso envolve consentimento. O fato de você estar fazendo isso, de você estar tentando argumentar, presume como uma das coisas, claro, presume, por exemplo, que você entende o que eu tô falando. Presume que você tá vivo, certo? Se eu não achasse que você tá vivo, eu não ia tentar argumentar com você, isso é idiota. E uma das presunções que tá dentro de um debate é o princípio de não agressão. Porque se você tá falando isso, eu não quero agredir você, eu quero sentar e debater, eu quero que você consinta. Então, assim, ao debater, ao argumentar, você já está concordando com o libertarianismo implicitamente. Porque você tá falando assim, eu prefiro que as pessoas entendam os meus pontos e consintam do que eu prefiro dar porrada nelas. Porque se você preferir dar porrada nelas, você dá porrada nelas. Ok, então, só encerrando isso, mas enfim, recomendo o capítulo 13 do Ética e Economia da Propriedade Privada, do Hans Hermann Hoppe. Mas, ok, utilitarismo. Aí depois, então a gente vai para um debate basicamente econômico utilitarista wertfrei, né, sem julgamento de valor, em que a gente está simplesmente, então, tentando entender as consequências da ação humana, entender que é uma ação de economia, que a economia faz, né, você está tentando entender as consequências da ação humana. E a gente tá tentando, então, ver utilitariamente qual seria, porque o utilitarismo é uma ética horrível, é um grande momento de atraso da humanidade em que isso foi criado, mas enfim. A gente tá tentando ver, bom, se você quer ter um certo objetivo, quais são os meios, quais são os caminhos que você deve procurar para isso, para tentar alcançar esse objetivo, e a gente não vai tentar não colocar nenhum julgamento ético dentro, só tentar fazer uma análise e tudo mais. Isso aí é mais ou menos o que a economia deveria fazer, ok, beleza, muito que bom, mais ou menos, né, de maneira geral, né, e é o que o Ludwig von Mises faz, então, ok, a gente pode entrar nesse debate, embora ele seja totalmente desnecessário porque eticamente a gente acabou a questão, mas aí a gente tem que tentar, tá bom, então o que a gente tá querendo maximizar, certo? Ou o que a gente tá querendo priorizar, qual é o objetivo, certo? Que a gente vai tentar encontrar os meios, porque a gente tá falando de pesquisa, certo? Será que o Estado deve financiar a pesquisa ou não? Mas o nosso objetivo não é pesquisa, certo? Vamos concordar nisso. O nosso objetivo, na verdade, deve ser alguma coisa como o Ludwig von Mises coloca, a prosperidade humana, certo? As pessoas gostariam de ter... eu não diria mais coisas, mas mais riqueza, mais opções, menos desconfortos, e um dos meios de chegar nisso é pesquisa. Porque se a gente colocar pesquisa como objetivo, você está dizendo aqui, não, eu gostaria que todas as pessoas estivessem pesquisando coisas, o que não necessariamente, certo? Seria meio idiota, e alguém precisa plantar milho, então... Sabe como é que é? E alguém precisa fazer vídeos de YouTube. Então, tem que ter um certo balanço, certo? A gente admite isso, que tem que ter um certo balanço de pesquisa na sociedade em relação a todas as outras coisas que a gente vai produzir. E esse balanço tem que ser encontrado. Então, como é que a gente vai encontrar qual é... Eu não vou dizer assim a quantidade ótima, porque isso é neoclássico demais, mas qual que é a quantidade e tipos diferentes de pesquisa que respondem melhor às necessidades dos indivíduos. Eu digo dos indivíduos, não do coletivo, porque o coletivo não existe. O coletivo não é uma coisa, ele não tem uma opinião, ele não tem uma vontade. Só indivíduos agem, só indivíduos têm vontades. Então, a gente tem que pensar... então, que escolhas que a gente pode tomar, né? Que caminhos econômicos que a gente pode tomar
que vão produzir as pesquisas que os indivíduos mais precisam, ok? Então a gente está fazendo um debate sobre como que vai ser a alocação de recursos escassos. Eu tô falando de economia, eu sei que é chato, mas o erro do Pirula é basicamente isso. E ele fala isso no vídeo dele. Ele fala, olha, eu não estudo muito economia, eu não tenho muito interesse nisso. Por isso que eu cometi esses erros. Tudo bem, essa aulinha que é necessária. Depois eu recomendo umas coisas de leitura e tudo mais, se vocês quiserem, vai estar lá na descrição e tudo mais. Mas a gente tá falando, então, no fim das contas aqui, sobre como é que a gente vai alocar recursos, como é que a gente vai alocar o tempo das pessoas, como é que vai ser dividido nas cadeias de produção diferentes. E cadeia de produção pode ser cadeia de produção de um carro, mas de conhecimento também, isso é uma coisa que está sendo produzida, ok? Como é que a gente vai alocar isso, como é que elas vão funcionar, como é que a gente vai organizar, como é que a gente vai decidir, ou perceber, ou alinhar o que deve ser produzido. Isso é uma pergunta de economia. E tem dois jeitos, ok? Tem o jeito de você fazer isso por ordenação estatal, né, mando, ou cadeia de preços. E é isso que eu quero dizer quando eu falei lá atrás que tudo vai ser submetido a um sistema de preços. Porque eu acho que ele entendeu errado o que eu quis dizer. E tudo bem, porque ele não entende de economia, então, naturalmente, se ele tivesse falado de paleontologia, não tem como eu possivelmente responder, eu só ia falar inutilidades por 45 minutos. É certo que eu ia fazer porque eu não conheço esse campo. Mas o que acontece é que, sim, tudo está submetido a um sistema de preços, porque preço, na verdade, o preço ele não é uma entidade em si, assim, ele não faz nada. O preço ele é uma reflexão de uma escolha do indivíduo. Então, o indivíduo está escolhendo, pô, eu quero comprar 1 quilo de tomate ou eu quero financiar uma pesquisa, entendeu? Ele vai comparar as coisas. Dado as necessidades que eu tenho, quais são as necessidades que eu tenho agora, dado o que eu acho importante agora, o que eu quero saciar agora. Você contrasta isso com certos valores monetários e com os valores que você tem, porque todo mundo vai ser diferente, ele vai fazer escolhas, isso vai gerar um sistema de preços, e esse sistema de preços é a tradução, então, da vontade desses indivíduos, das escolhas deles, né? Você pode, da vontade pode ser uma palavra meio forçada, mas das escolhas que eles fizeram. Então, o que acontece? Você vai ter, então, empreendedores, que eles vão ver esse sistema de preços, e responder isso, falar, bom, tem isso aqui tá alto, isso aqui tá legal, isso aqui me dá um espaço de lucro, então vamos investir nisso aqui. Isso é uma organização do sistema em capitalismo. E isso permite que através de um sistema de preços, vamos ser bem Hayekiano aqui, bem Friedrich Hayek, isso permite que os clientes passem informação para os empreendedores sobre o que eles querem. E essa informação não é perfeita, claro, porque não existe informação perfeita ou total, ou enfim, essas coisas de teoria de equilíbrio louca pra caramba, ou ser perfeito, isso não existe. E os empreendedores vão ter que ter um certo sentido de o que está acontecendo aqui, certo? Eles têm uma certa quantidade de informação que eles podem interpretar e agir em cima disso. Então não é só o sistema de preços, mas também olhar, o que as pessoas querem, o que as pessoas estão indo atrás, quais são os problemas delas. Então talvez ela não passe alguma coisa por um sistema de preços, alguma coisa, mas um observador, um empreendedor, que é um observador naturalmente, vai perceber esses problemas e vai começar a resolver. E nessa cadeia de produção dele, orientado por um sistema de preços e por aquilo que ele olha que as pessoas precisam e vai dar lucro na frente, ou enfim, né, uma especulação a rigor falando da cabeça dele, ele vai organizar fatores de produção para produzir isso, e algumas dessas coisas dentro de uma organização podem envolver pesquisa. Ou ele pode perceber, não, pera, essa pesquisa aqui pode dar aqui, então vamos tentar ligar os pontos, certo? Então, assim, o empreendedor consegue, mesmo que o cliente não saiba o que ele quer, que é o que o Pirula coloca, né? Às vezes as pessoas não sabem o que ela quer. Ninguém sabe o que eles querem, eu pergunto pra alguém, pô. É a coisa mais óbvia. Você não tem conhecimento perfeito nem de você mesmo, ok? Isso é um ponto bem hackiano também. Mas é através dessa transmissão de conhecimento do sistema de preços que o empreendedor pode tentar entender o que as pessoas querem e tentar investir recursos, tentar captar capital, seja dele ou de outros investidores, para criar uma cadeia de produção, para pesquisar, se necessário, alguma coisa que vai criar uma nova tecnologia para atender os consumidores, ou para de repente perceber que já tem alguma coisa, ir lá, ou enfim, ou empreender em pesquisa, como eu vou falar no fim do vídeo, certo? Isso é uma das formas de você organizar pesquisa e, utilitariamente, dentro de escola austríaca, dentro de uma análise, né, de ciência econômica de capitalismo, é assim que você tem produção de pesquisa que responda à necessidade dos indivíduos sem intervenção estatal. E aí você pode dizer, mas isso não vai ser perfeito. Não, isso é a falácia do Nirvana, certo? O Thomas de Lorenzo fala disso pra caramba. Você faz um Nirvana, certo? Não, acho que a pesquisa perfeita seria isso aqui. Aí você olha pro capitalismo e fala, não é isso. Falhou! Acabou o capitalismo, chega, falha de mercado, acabou, vamos estatizar. Cara, nada nunca vai ser perfeito, isso não existe, ok? Então sempre vai ter erros de empreendedores, sempre vai ter imperfeições e tudo mais, mas esse é o processo do capitalismo de você errar e dos outros empreendedores verem esses erros, aprenderem em cima, etc, ok? Vocês entendem isso, ok? Infelizmente vários economistas não entendem isso. Mas, isso posto, qual é a outra forma de você organizar pesquisa? É a forma
soviética, digamos assim, ou comunista, que você pode dizer, pirula comunista, enfim, é sem um sistema de preços, que é o seguinte, que é, sei lá, um burocrata estatal, ou um pesquisador, ou mesmo algum cara de uma universidade, etc., ele vai tentar chutar qual é a pesquisa que vai ser necessária, e ele pode ser bem intencionado, ele não precisa ser um comunista, ele pode ser uma pessoa bem intencionada, que vai tentar chutar o que as pessoas querem, vai tentar produzir isso, vai tentar alocar recursos para isso. A pergunta é, como? Como que ele vai saber o que as pessoas precisam? Essa é a dúvida, porque assim, se a gente tem um sistema de preços, beleza, a gente tem uma transmissão de conhecimento aqui, de informação, né, não sistema de conhecimento, mas informação de demandas, isso vai ter empreendedores agindo em cima disso. Se você tiver um sistema de preços e liberdade de empreendedores, ou seja, capitalismo, essa informação é transmitida, ok. Agora, se você não tem esse sistema, como que você vai acessar a demanda dos indivíduos e saber quantos recursos alocar, certo? Quanto que eu tenho que colocar para pesquisa de física, de química, de... Você não tem como. Esse é o problema do cálculo econômico numa economia comunista. Você não tem como fazer cálculo econômico. Você não tem como acessar a informação das demandas dos indivíduos. Você tem como chutar. E é por isso que o comunismo não funciona. Isso é o que o Ludwig von Mises sacou na década de 20. O livro dele vai estar lá na descrição para você entender basicamente como funciona, né, essa organização e tudo mais. E ele estava falando assim para, por exemplo, produção de trigo numa economia comunista, mas também vale para produção de pesquisa. Se você não tem um sistema de preço, você não tem um sistema de transmissão de informação, não tem como você descobrir que pesquisa você tem que produzir ou que pesquisa vai responder a necessidades dos indivíduos. Vira chute. E assim como o Pirula falou que daí teve o cara lá na Rússia que tem uma teoria pseudocientífica lá que morreu um milhão de gente. Ok, nesse negócio de pesquisa não vai morrer um milhão de gente. Mas você... Ou milhões de pessoas, né? Mas você pode acabar passando décadas ou séculos produzindo coisas que as pessoas que não têm a conexão com o que os indivíduos querem agora. Porque assim, que não precisam, tudo mais é extremamente subjetivo. Mas a questão é, o que as pessoas querem agora? Qual é a demanda que as pessoas têm agora? E será que essa demanda agora é por pesquisa? Porque você pode ter um país muito pobre em que você fala, mas esse país precisa de ciência. Como é que você sabe? Talvez ele precise de alimentos, ou de saúde, ou de coisas de educação específica, ou de coisas de saneamento, ou de mais liberdade de mercado, outra vez ele precisa de mais roupas. Como é que você vai acessar essa informação do que esses indivíduos neste país realmente precisam, se não por um sistema de preços? Vai ser uma opinião. E daí você não sabe se você coloca quanto que eu aloco do orçamento estatal para pesquisa? 0,4%, 1%, 4%? Não tem como saber. Okay? Esse é um problema de informação. Então você não tem, se você não tem um sistema de preço, você só tem a opinião, se você tem a alocação estatal de pesquisa, isso vai funcionar tão bem quanto a alocação estatal de qualquer outra coisa, seja de estádios, de obras, de seja lá o que for, de correios, não tem como você saber qual pesquisa está em demanda. E isso é uma coisa difícil de fazer, mesmo dentro de uma economia capitalista. Sim, mas quando você não tem informação nada, vai ser aleatório. Esse é o problema. E alguém pode fazer o argumento que se a gente tiver uma produção de pesquisa orientada por um sistema de preço no livre mercado, etc., a gente teria menos pesquisa do que a gente tem hoje. Talvez digamos que sim. Quem disse que isso é pior? Essa é a coisa. Você não tem como calcular de novo. É o problema do cálculo econômico. Como que você pode pegar um papel e uma caneta e falar, não, vamos fazer o cálculo aqui de qual é a pesquisa ótima, qual é a quantidade que maximiza a utilidade de pesquisa numa sociedade? Bom, não tem. Você não tem como calcular a vontade, os desejos ou incerteza de séculos que vai vir pela frente e então fazer um cálculo. Então, assim, você pode acabar com menos pesquisa do que você tem hoje. Mas lembre, lá no começo do vídeo que eu falei, a gente não está tentando maximizar pesquisa, ou desenvolvimento de ciência, ou pesquisa de base, ou colisores de hadrons. A gente está tentando maximizar o bem-estar das pessoas. Então, talvez o bem-estar das pessoas esteja melhor atendido hoje através de mais investimento de bens de consumo, ou bens de produção, ou produção de outras coisas agora que não são necessariamente tanto pesquisa, a quantidade de pesquisa seja um pouco menor, e depois as pessoas ficam mais ricas e elas produzem mais pesquisa depois. Aí você fala, não, mas eu gostaria que tivesse mais pesquisa antes. Ok, você gostaria disso. Mas isso te dá autoridade de pegar o dinheiro das pessoas agora, que elas vão usar para essas necessidades delas agora, que são o que elas querem, para fazer aquilo que você quer, isso te cria o direito? É óbvio que não. E não tem como você falar, mas eu acho que você... Quer dizer, tem como você falar que você acha que seria melhor, mas não tem como você saber que seria melhor. Não tem como você... Não tem uma epistemologia que permita... Não tem uma metodologia, aliás, que permita que você tenha certeza que isto é melhor do que aquilo. Não tem como você pôr no papel. Esse é o problema, ok?
Então, isto posto, né, agora que já entenderam esses dois pontos, eu preferi fazer essa análise assim de colocar as duas primeiras, depois a gente responder as perguntas que parece que faz mais sentido. E se é uma galera que tá vendo esse troca de vídeos com o Pirula, eles aguentam ver um vídeo de 40 minutos, então tudo bem, não vou me preocupar tanto assim, mas isso posto, vamos então agora responder algumas coisas que ele falou. Então assim, uma coisa que ele fala lá no começo do vídeo, que ele na verdade me citou errado, tudo bem, acontece, eu até falei isso com ele. Ele falou assim, que o que acontece é que se você obriga alguém a pagar alguma coisa que ele não quer, significa que ela não tá vendo valor disso pra sociedade. Eu não falei pra sociedade, eu falei pro indivíduo, porque sociedade não existe. Sociedade não é um ente, ela não quer, ela não pensa, ela não faz. Sociedade é simplesmente o agregado da ação dos indivíduos. Então só existe o indivíduo, você só consegue pensar no sentido do indivíduo. Então eu tô pensando assim, se você obriga um indivíduo, você tem que botar uma arma na cara dele e falar, ó, você vai pagar isso aqui? É porque ele não quer pagar, certo? Se ele vê esse valor, se ele falar, olha, tá aqui, custa R$2 isso aqui, eu tenho R$2, tem esse pacote de bolacha aqui, eu acho que esse pacote de bolacha vale mais que os meus R$2, porque eu tenho essa demanda agora, então eu vou dar R$2 aqui, pegar meu pacote de bolacha, eu tô feliz, isso respondeu alguma necessidade que eu tinha agora. Não que seja a melhor coisa que eu poderia ter feito, isso é loucura neoclássica, mas isso atende uma necessidade do cara. Ele viu utilidade nessa troca, ele viu que isso melhora a situação dele, ele consegue fazer esse comparativo, assim como o vendedor, certo? O vendedor falou, eu tenho 4.000 pacotes de bolacha aqui, inclusive era essa ideia, e pra mim eles valem muito pouco, e eu quero ter o 2 pila, então você me dá o 2 pila, eu fico melhor, e eu te dou meu pacote de bolacha, né, a gente troca e você fica melhor. Então, é por isso que trocas acontecem. Então, o que acontece? Se você é obrigado a fazer alguém a pagar uma coisa, é porque ele não vê utilidade nisso. Então você está necessariamente reduzindo a utilidade dos indivíduos. Então um argumento utilitarista nisso teria que rejeitar essa obrigação de você fazer alguma coisa porque a pessoa não está vendo utilidade. E eu estou falando isso no sentido do indivíduo. Ah, mas o que é melhor para a sociedade? Não tem como ele saber, não tem como eu saber, não tem como Pirula saber, não tem como nenhum líder iluminado saber. Isso é impossível. Isso é um conhecimento impossível de você alcançar porque ele sequer é transmissível, né? Como Hayek fala, e o Huerta de Soto também fala disso, esse conhecimento é tácito, ou seja, você não consegue nem descrever ele, quer dizer, me descreve como é que você anda, você sabe andar, você tem esse conhecimento, agora você consegue transmitir como que funciona você andar? Não, inclusive tem um monte de louco tentando fazer robô aí que anda e é difícil pra caramba, porque você não sabe como isso funciona exatamente, então é uma coisa muito complexa. Então, assim, toda vez que você obriga alguém, sim, você está reduzindo utilidade necessariamente, e você não tem como argumentar ou demonstrar que a utilidade está sendo maximizada depois que você vai usar esse dinheiro em pesquisa. A segunda coisa que ele faz, que ele fala que é um argumento meio elitista e é um pouco, que ele fala assim, mas é que as pessoas não vão saber se essas pesquisas vão ser melhor para as pessoas no futuro ou não, certo? Elas não têm como entender isso, elas são muito limitadas, elas não têm educação, etc., então, como elas vão ter demandas agora muito próximas delas, se elas só ficarem nisso vai dar problema, certo? A gente tem que pegar isso aí porque elas não vão saber. Bom, isso sim é um argumento, um argumento elitista, ok, isso acontece, tudo bem, depois a gente comenta um pouco isso, mas o que você está dizendo as pessoas têm essa demanda agora, então a gente vai tirar isso para fazer uma coisa que elas não têm demanda. De novo, você não tem como dizer que isso melhorou, inclusive a única coisa que você tem como afirmar é que piorou. Que você fala, agora o cara queria, digamos, ele tem uma listinha de coisas que ele quer, né? A escola austríaca usa isso. Não que essa lista exista, mas pensa como uma ideia geral, ok? Tem a primeira coisa que ela quer, a segunda, a terceira, a quarta, num dado momento, sempre vai mudar. Aí você fala, digamos, alimento tá lá em 5º lugar hoje, né? Um alimento específico, aí você vai taxar ele para financiar a necessidade que ele tem, que tá lá na posição 4.237. Então, assim, não resolveu, né? E a outra coisa é assim, ela não tem como saber se isso vai ser melhor. Tá. Mas, de novo, isso é um argumento que o Hayek coloca no Caminho da Servidão. Eu falo, olha, e às vezes as pessoas têm essa ideia de planejar, que a gente vai ter pessoas de conhecimento, que elas vão ter inteligência, que elas vão saber. Não tem como elas saberem. Meu Pirula pode ser doutor em 45 coisas. Não tem como ele conseguir calcular qual é a pesquisa necessária. Ele pode ter uma opinião mais ou menos embasada disso, mas é só uma opinião. Se isso não está respondendo um sistema de preços, se isso não está respondendo a demanda dos indivíduos, não existe alocação racional de recursos escassos, não existe alocação racional de recursos para financiar a pesquisa ou tempo de pesquisadores, etc. Vira aleatório. Então, assim, pode ser muito bem intencionado, e quase sempre é, mas vai dar errado. E assim, isso é um argumento elitista? Sim, mas inclusive se você esticar essa lógica que ele colocou, você fala, a pessoa não tem conhecimento, que é uma coisa de longo prazo muito difusa. Então as pessoas não deveriam votar, porque se elas não têm esse conhecimento, se fala, o cara não tem conhecimento para decidir sobre o que vai ser pesquisado ou não, mas ele pode votar no presidente ou em quem vai fazer as leis, em quem vai decidir isso? Como é que
vai funcionar isso, sabe? Você tem essas contradições dentro da lógica democrática e não, elas não têm solução mesmo. E a outra coisa também que isso faz, que ele colocou aí sem querer, mesmo dentro de uma análise utilitária mesmo, é que ele colocou um juízo ético dentro, em que ele colocou o coletivo acima do indivíduo. Ele fala assim, não, porque ele não sabe o que vai ser melhor para os outros, o que vai ser de melhor de você pegar de pesquisa para investir e desenvolver para outras pessoas, então a gente tem que pegar isso porque a gente vai pensar no coletivo. Você está embutindo o juízo de valor ético, de que o coletivo deve estar acima do indivíduo. Só que se o coletivo deve estar acima do indivíduo, isso cria um problema, que é o problema do coletivismo, que é quem vai decidir a vontade do coletivo, certo? Se o coletivo está acima do indivíduo, quem vai imbuir essa necessidade do coletivo, esse conhecimento, e pensar pelo coletivo? Porque você fala, não, ele está acima do indivíduo. Então, que indivíduo que está abaixo do coletivo vai decidir o que o coletivo precisa? Ou vai, sabe, a resposta dos fascistas é o Führer, ou o grande líder, né, enfim, grandes homens fortes. A resposta dos socialistas é, nossa, tem várias, né, sindicatos, ou sei lá, um grande líder que vem do povo, ou sei lá, ou democracia, talvez, etc. Qual que vai ser o meio, certo, que você vai conseguir juntar esse conhecimento que não é transmissível para então calcular ele, o que não dá para calcular, para decidir o que tem que produzir? Você tem esse problema, lógico. E a outra coisa é que, como eu tô falando aqui, o indivíduo tem que estar em cima do coletivo. Por quê? Porque senão você não tem direito de propriedade privada, certo? Porque se você não tem um coletivo, se você tem um coletivo em cima do indivíduo, então e se o coletivo resolver matar o indivíduo? Certo? Então que indivíduos, que direitos que o indivíduo tem? Se o coletivo está acima do indivíduo não existe, ele não tem direitos. Então, sei lá, revoga direitos humanos, na prática, ok? Então, necessariamente o indivíduo tem que estar acima do coletivo, isso é outra discussão, mas enfim, é coisa de ética. Mas note como isso acontece muito em economia, esses juízos de valor entram de parafuso e ninguém percebe, mas é importante dar essas cutucadinhas. Aí ele entra no ponto do sistema de preços, que eu já expliquei, que ele falou, mas como é que você vai dar valor para as coisas, porque tem assim, patrimônio histórico e não tem como valorar isso? Na verdade tem, só que você pode não gostar como. Você pode valorar de várias formas, você pode fazer vários cálculos e quem está fazendo um seguro disso, né, como ele falou, ou vendendo, pode aceitar esse preço ou não. Um preço, na verdade, é um preço que realiza uma troca, certo? Só assim, eu estou vendendo, sei lá, minha camiseta por R$1 milhão. Isso não é um preço, isso é no máximo uma declaração de amor por essa camiseta, mas um preço é um preço onde acontece uma troca. Então você pode falar assim, se tem uma venda, esse é o preço dessa coisa. Eu não gostei desse preço. Infelizmente, esse é o preço dessa coisa. Você pode não gostar disso, você pode discordar, achar que é pra cima ou pra baixo, mas infelizmente o mercado não tende a não ligar pra esse tipo de coisa. Então assim, por exemplo, o Pirula fala, eu acho que o patrimônio histórico tem um valor muito grande. Isso é um juízo de valor dele, ele quer dar isso, então beleza, vai lá, coloca nisso, vai atrás disso, e isso certamente é porque ele já tem uma condição financeira melhor na vida dele, então ele tem tempo pra valorizar isso, porque se não tivesse, ele provavelmente estaria valorizando comida e teto. Então assim, e isso a gente vai entrar logo depois, mas isso é um juízo de valor dele, e outras pessoas podem ter esses juízos de valoração de alguma coisa, né, de preço de alguma coisa, de achar que o patrimônio histórico de fato tem um valor do caralho, e quer investir nisso e proteger. Massa, legal. Agora, o que acontece é que isso vai sim responder à demanda dos indivíduos. Vocês falam, mas eu e outras pessoas te valorizam o patrimônio histórico muito, mas outras pessoas não. Bom, então você vai ter que fazer marketing, certo? Você vai ter que ir lá e fazer divulgação para essas pessoas e ensinar por que isso tem valor e mudar a preferência delas. Ótimo, belo e maravilhoso, capitalismo safadão, vá lá e faça isso. E você pode conseguir com isso erguer mais financiamento para o que você quer. Agora, se você tem uma avaliação de valor de alguma coisa que você gostaria que tivesse tanto, e as pessoas discordam, sinto muito, porque basicamente todo mundo que tem uma empresa tem isso, sabe? Todo mundo que tem uma empresa fala, eu acho que todo mundo devia entrar na minha empresa e comprar tudo, por 10 vezes o valor. Ele acha isso. Eu acho que você deveria me doar R$1 milhão agora. Eu acho isso. Eu acho que eu mereço. Mas você discorda. Então, assim, isso não cria nenhuma obrigação, isso não me dá nenhuma autorização de eu fazer isso. E daí outro ponto que ele fala, por exemplo, do forno de micro-ondas, é que ele fala assim, mas as pessoas não sabiam que elas precisavam de um forno de micro-ondas antes de ser criado, então elas não sabiam que elas precisariam dessa pesquisa de um forno de micro-ondas, ou das equações de ondas do Maxwell, e como elas não tinham esse conhecimento, não tem como você transmitir. Na verdade tem, porque é o seguinte, assim, as pessoas, como eu falei, isso volta um pouco lá no começo do vídeo sobre alocação, preços, etc, economia. Ok, elas podem não saber exatamente o que elas querem, mas elas sabem que elas querem melhorar de vida, e você tem empreendedores que vão estar o tempo todo ali olhando e pensando, o que será que a gente pode fazer aqui, certo? Então você pode olhar e falar, bom, as pessoas estão lavando roupa no rio, né, na pedra. Puta, isso é um saco, né? Olha, e eu descobri um cara que ele criou um troço chamado motor.
e eu vi aquele troço funcionando, eu tô pensando aqui, será que ele não consegue criar algum bagulho que vai resolver esse problema aqui, não? E daí vai lá e cria uma máquina de lavar roupa, digamos. Aí você vai lá e apresenta pras pessoas, ó, máquina de lavar roupa. E das pessoas, olha, de fato, eu nunca imaginei que eu precisaria de uma máquina de lavar roupa, mas agora que você tá me mostrando isso, de fato, eu acho que eu quero isso aí. E isso é o quê? Isso é uma ação empreendedora. Isso é o que é chamado em escola austríaca de descoberta empreendedora, descoberta empresarial. O cara tem uma tese, né? O empreendedor tem uma tese, ele chuta, bom, eu acho que isso aqui atende uma demanda das pessoas, eu vou organizar recursos para fazer isso, produzir e tentar vender para as pessoas. Pode dar certo, pode dar errado. Mas você tem esses empreendedores observando, tá? As pessoas não sabem que elas precisam de forno micro-ondas. Mas empreendedores sabem que seria melhor você melhorar a qualidade de vida ou facilidades do dia a dia. A questão é o quão barato ou fácil ou lucrativo vai ser produzir isso, etc. E para você fazer isso, você precisa de um sistema de mercado amplo, né? Você não consegue fazer. E, vagarosamente, isso vai... vagarosamente tá errado, porque isso implica que pode ser devagar. Mas, passo a passo, né? Isso vai criando novas coisas para os indivíduos consumirem para melhorar a vida deles. Talvez o forno de micro-ondas demore um pouco para acontecer, mas isso vai acontecer de maneira geral de acordo com as primeiras demandas, tem essas primeiras demandas dos indivíduos. Tanto que, se você fizer uma pesquisa estatal, se você fizer um financiamento do outro lado, você pode acabar inclusive com desbalanços, né? Como eu estava falando, você tem a União Soviética, que assim, a galera tava passando fome e tinha foguete. Você fala, escuta, mano, é o seguinte, o dinheiro do foguete não podia gastar com trigo, né? Não podia gastar em produzir trigo, né? Isso é uma má alocação. Então você pode ter uma má alocação nesse sentido de, imagina assim, a gente volta, sei lá, 50 anos atrás e você vê todo mundo com aqueles aparelhos, com aquela qualidade de equipamentos que você tinha 50, ou digamos, 100 anos atrás. Vamos fazer um exemplo até um pouco mais escuro, sei lá, 150 anos atrás, e tá tudo simples pra caramba, sei lá, a maior parte das pessoas não tem esgoto, mas tem um forno de micro-ondas. Você fala, escuta, tá meio fora, né? Será que não tinha outras necessidades que seriam mais urgentes e que teriam sido mais fáceis, mais simples, mais baratas de resolver e que teriam melhorado a vida das pessoas mais do que esse forno de micro-ondas? Então, assim, tem várias invenções aí que existem e que ainda não existem, até inclusive várias ideias que não foram descobertas ainda, que vão melhorar a nossa vida fantasticamente. A questão é mais eficiente, ou eficiente não, mas é um melhor investimento, é um melhor retorno em termos de retorno de capital e retorno de qualidade de vida para os indivíduos investir nisso ou em outras coisas mais simples agora? Como é que você responde essa pergunta? A única resposta é no sistema de mercado, preços. Mas isso vai demorar para inventar outras coisas. Fazer o quê? Aí então sobre ele falar, mas pesquisadores, né, que ele fala, pesquisadores se reportam sim, aí eles têm que se explicar e existe na verdade uma competição de conhecimento e os melhores conhecimentos, né, como eles são melhores justificados, etc, eles competem e tal, e os melhores tendem a vencer, claro, às vezes você tem besterol que dura pra caramba, acontece, mesmo que você tenha uma teoria certa, tudo bem, ninguém tá dizendo isso. Falha de mercado, não, tem que regular, tem que ter estado regulando, tá vendo? Eu posso fazer a mesma falácia, inclusive, de falha de mercado em produção científica e falar que porque a comunidade científica erra de vez em quando, tem que ter regulação em cima disso para tirar os erros. Não, a gente sabe que esse erro é natural. Então a gente sabe que esse erro natural é em ciências, mas quando o mercado às vezes aloca as coisas um pouquinho ineficiente, um tempo não produz exatamente o que você quer, você fala, tem que acabar, tá vendo? Mas enfim. Mas você fala, não, mas tem competição para produção de conhecimento, tal. Legal. De fato tem competição nisso, mas a escolha de quais conhecimentos vão ser produzidos ou de para onde dinheiro vai para produzir que conhecimentos não é racional, ela não reflete as vontades dos indivíduos, ela não reflete as demandas das pessoas, ela reflete as demandas de burocratas. Você pode falar, mas o pesquisador ele pode ser muito inteligente, pode ser, não tem como ele descobrir esse conhecimento. Isso vai refletir a opinião de certas pessoas e essas pessoas não se reportam, no fim das contas, para quem paga. E nem elas podem ser demitidas por isso, que se fosse o caso, por esses pagadores, né? Porque se fosse o caso seria o mercado. Então, assim, a única coisa que realmente reflete a opinião dos indivíduos é aquilo que eles, de livre e espontânea vontade, pagam e podem deixar de pagar. O resto não tem como você demonstrar que reflete a vontade dos indivíduos. Então, assim, mesmo que exista competição de conhecimento, e existe, isso não quer dizer que isso está em cima do sistema de mercado ou que isso é mais eficiente, etc. E outra coisa que ele fala, não é porque o Estado aloca mal os recursos às vezes que ele sempre vai fazer isso. Na verdade, sim. Por definição, o Estado sempre vai alocar mal recursos, porque, de novo, ele não obedece um sistema de preços, ele obedece um sistema de vontades políticas. Então, ele não responde às necessidades dos indivíduos, ele não responde a incentivos de oferta e demanda. Então, toda ação estatal, por definição,
é uma má alocação de recursos, isso aí é teoria econômica. Então, sim, o Estado sempre vai alocar mal alguma coisa, porque ele não tem como saber o que você precisa, ele não tem esse conhecimento, e ele não se reporta às suas vontades, ou ele não se explica pelas cagadas dele, certo? O Estado pode produzir alguma coisa, a coisa não tem a menor demanda, ele vai continuar produzindo e dane-se. Então, não existe nenhum incentivo para ele fazer isso, e nos poucos lugares onde você olha e fala assim, ele meio que faz, se você olhar, você vai encontrar mais ou menos regras de mercado operando aí. Inclusive tem alguns economistas que, numa tentativa de tornar o Estado mais eficiente, mas ainda com uma aversão quase, sei lá, fóbica por mercado, eles não querem privatizar. Então, como é que a gente pode, então, criar, tipo, competição dentro do Estado, né? Continua sendo Estado, mas a gente quer competição dentro. Quer dizer, o cara quer ter competição, mas não pode ter mercado. É engraçado ver essas teorias, mas elas acontecem. E aí, outro ponto que acaba sendo engraçado, que ele fala assim, por exemplo, as equações de Maxwell, né? Maxwell desenvolveu várias equações de ondas, tal, lindo, maravilhoso, de fato são muito lindas, e ele conseguiu fazer isso porque ele era rico pra caramba. Mas note que isso reflete o que eu estava falando sobre economia, certo? As pessoas têm necessidades básicas, que você tem uma lista mais ou menos, certo? E quando você tem as suas básicas supridas, você cai no que eu chamo de síndrome de rico entediado, que o cara fala, mano, na moral, eu tento resolver, eu não tenho o que fazer mais. E é por isso que você tem um cara que paga 3 mil reais numa garrafa de vinho, acontece, porque assim, na moral, ele já tem o resto e as necessidades dele estão amplamente saciadas, e ele ainda tem muitos recursos, então ele está disposto a pagar altos preços por alguma coisa, porque para ele a perda financeira, né, é muito pequena, a valoração disso não é tão grande. Então ele pode fazer certas coisas, e alguns ricaços podem, de fato, como o Darwin também, entrar e fazer pesquisa. Eu vou pesquisar coisa porque eu acho legal, eu sou um rico entediado, dane-se. Então ele pode fazer isso, aí você fala, mas então se a gente não tivesse financiamento estatal de pesquisa, você ficaria contido a isso, e seria muito pior. Não tem como você dizer que seria muito pior. Não tem como você calcular isso. Porque vamos colocar a coisa toda, certo? Eu não tô dizendo aqui que o Estado tem que só parar de financiar a pesquisa. Eu tô dizendo aqui que o Estado tem que parar de financiar tudo. Okay? Ele tem que deixar de existir. É isso que deveria acontecer, e sim, tem um deve normativo aí, porque o Estado não deve existir, ele não tem justificação ética. Aí o que acontece? Então, o que aconteceria? As pessoas seriam muito mais ricas, porque você não teria impostos, certo? Você teria muito mais liberdade de comércio, muito mais desenvolvimento de riqueza, e você teria muito mais ricaços por aí que poderiam estar produzindo muito mais pesquisa, e não tem como você dizer que isso seria melhor ou pior, porque não tem como calcular. E a outra coisa é que, assim, você pode dizer, mas o Maxwell, ele fez as equações dele e tudo mais, é um argumento que eu posso fazer até, não é um argumento, assim, 100% honesto disso, mas é só, tipo, cutucadas que você pode encontrar de furos nessa lógica. As equações do Maxwell demoraram muito para ser utilizadas, né? O próprio Pirula fala isso, demorou muito para chegar lá. Então, talvez, seria mais útil, teria sido melhor para a humanidade, que ele, ao invés de ter trabalhado nisso, ele tivesse trabalhado com a riqueza dele, certo? Tivesse gerado ainda mais riqueza, inventado várias coisas, gerado uma porrada de emprego, e criado um monte mais de riqueza, e daí outras pessoas, né, em cima de uma sociedade agora muito mais rica, teriam produzido mais conhecimento na frente. Isso poderia ter acontecido. Tem como você afirmar que não? Não tem. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não sabe o que poderia ter acontecido ou como calcular isso aí. E outra coisa que ele fala, então a gente usa o princípio do atualismo, certo? Pra você ver como dá pra inverter a lógica muito facilmente. Falar, não, a gente usa um princípio do atualismo que é da forma como funcionou antes, é a forma que a gente vai tentar fazer com que funcione depois. Então, como o Maxwell teve muito dinheiro pra pesquisar, o que a gente deveria fazer é que o Estado deveria pegar e dar um monte de dinheiro pra gente, pra outras pessoas pesquisarem coisas. Mas a gente pode inverter o argumento. Então, eu vou falar o seguinte, da forma como funcionou antes, certo? A gente tinha um ricaço que produziu pesquisa. Então, o que a gente deveria fazer é criar um sistema econômico livre e amplo e muito fácil, onde a gente vai ter ricaço pra caralho, todo mundo vai ficar rico pra cacete, e daí a gente vai ter um monte de ricaços e eles vão produzir um monte de pesquisa, porque da forma como funcionou antes é da forma que a gente vai tentar fazer. Se rico produz pesquisa, vamos produzir ricos. Por que não? Vamos deixar o mercado livre, todo mundo vai ficar rico pra caralho e produzir um monte de pesquisa. Assim, eu não tô dizendo que esse é o meu argumento central, estou dizendo assim como o Pirula argumentou uma coisa, eu posso argumentar outra, e não tem como você calcular a diferença, não tem como você colocar os dois numa balança e dizer, na verdade, esse aqui é mais eficiente porque a gente fez uma conta aqui. Não tem como, é um cálculo impossível. E outro cálculo impossível é uma coisa que, assim, até economista fala isso, tristeza, que assim, mas se não tivesse a guerra, porque teve guerra, certo? Teve guerra e daí um monte de gente se explodiu,
E isso teve um grande incentivo para a produção de pesquisa e tecnologia. E embora a guerra seja muito ruim, a gente teve pesquisa pra caramba do outro lado, certo? A gente teve um monte de tecnologia, por exemplo, pesquisa nuclear, certo? E isso foi muito bom. Então a guerra não teria tido isso. Bom, primeiro, você não tem como saber que se não tivesse tido a guerra, não teria isso, porque de repente você teria tido muito mais desenvolvimento econômico, não teria energia nuclear, e teria muito mais gente rica que teria desenvolvido energia nuclear, enfim. Se você não tivesse estados também, não tem como você falar, não, digamos, né, vou fazer uma terra que nunca teve estado, uma terra que teve estado, e vamos ver quem desenvolve energia nuclear primeiro. Não tem como você rodar essa simulação, e não tem como você calcular se todo o dano, e não só as perdas econômicas, mas as perdas de dezenas de milhões de vidas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, se você não perdeu alguém lá que teria desenvolvido uma grande tecnologia, certo? Algumas das melhores mentes do mundo morreram lá aleatoriamente por ser uma bomba na casa do cara, e na verdade ele teria feito energia nuclear 10 anos antes se a gente tivesse explodido ele, sabe? De novo, são comparações que você não tem como fazer. Você tem como dizer, não, a guerra aconteceu e desenvolveu energia nuclear e a gente tem isso hoje, isso existe. Mas não tem como você dizer que isso é ótimo ou melhor, ou que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Pode ter sido, inclusive, o pior resultado possível, mas, enfim, são coisas que não tem como você afirmar. E isso é uma falácia econômica, né? De que guerra gera riqueza porque aumentou o PIB. Bom, metade do PIB do mundo, na época, eu tô chutando, digamos, mas metade do mundo era dedicada a matar outras pessoas. Então, assim, você tinha PIB, mas esse PIB é útil, tipo, isso é produção útil. Você realmente quer que, sei lá, a 20% da economia mundial, digamos, ou 10%, não sei, seja dedicado a matar outras pessoas, tipo, isso tem utilidade pra alguém? Será que se a gente não tinha, digamos, a gente tinha 20% do PIB mundial, digamos, tô chutando, digamos que 20% do PIB mundial é guerra, aí você tira isso e você substitui por 3% que é produção, então o PIB mundial caiu 17%. Mas a gente não tá melhor? Sabe? Você pode fazer esse argumento. Então, esse argumento de guerra vai girar coisa é muito ruim, na verdade. E finalmente tem um argumento que é muito comum e que eu tenho uma resposta que até onde eu sei, só eu tenho essa resposta porque eu inventei ela. Pode ser que alguém já descobriu, mas eu fiquei muito orgulhoso de saber que eu fui o primeiro a sacar isso, que é aquela coisa que eles falam, mas pesquisa de base demora muito tempo pra dar retorno. Você gasta muita grana antes que isso dê qualquer retorno lá na frente, pode ser assim, décadas, e nenhum empresário vai estar disposto a fazer isso porque vai demorar muito, então não vai ter lucro, então nunca vai ser feito. Tá errado, porque você pode pensar em investimento em pesquisa, assim como você pensa em plantar madeira. Porque assim, a madeira, caso você não saiba, demora décadas para ser colhida, ok? Se você vai plantar pinos ou eucaliptos, às vezes é entre 10 e 20 anos, alguns tipos é mais. Tem certos tipos de pomares, por exemplo, você vai plantar, vai demorar ainda uma década para ele produzir por exemplo, no nosso pica, vai demorar 10 anos para o negócio produzir totalmente, isso se você não tiver uma geada do caralho em cima, ou sei lá, o governo confiscar até. Então assim, tem uma grande certeza em cima e tem um grande espaço de tempo em cima. Sim, a mesma coisa também, títulos de dívida. Acho que foi a Áustria ou a Argentina que recentemente emitiu um título de dívida de 100 anos. Aí você fala, esse título nunca vai ser comprado. Por quê? Porque você não vai carregar esse título de dívida por 100 anos, você vai morrer antes. Ainda assim o título foi comprado. E você fala, por quê? Porque você não precisa levar o investimento até o final. Você pode falar, vamos plantar eucalipto. Então eu vou lá, planto eucalipto, eles crescem em 3 anos, eu falo, vendo um terreno que tem eucaliptos de 3 anos. E isso tem um certo valor, certo? Porque esse tempo já passou. E daí alguém pode comprar esse eucalipto de 3 anos e vender com 12, certo? Eu falo, vendo um terreno com eucalipto de 12 anos, alguém pode levar inclusive a termo, né? Não, tá pronto para colher, mas eu não vou colher porque eu não tenho equipamento, porque eu sou um especulador. Então agora eu vendo para uma serraria ou para uma empresa disso que vai comprar isso e vai colher. Então você pode ter a mesma coisa com pesquisa, certo? A mesma coisa você pode ter um título de dívida, certo? Eu carrego esse título por 10 anos, ganho um jurinho aqui, ou enfim, o mesmo que eu não dê, certo? Eu carrego aqui, depois vendo para outra pessoa e etc. Você pode ir passando isso para frente, porque conforme o tempo passa, isso vai agregando um certo valor. Quer dizer, no título de dívida você teria que ter o juro, assim, mas enfim. Tem meios, inclusive, que você pode comprar um título de dívida que vai pagar mais na frente, mesmo que ele não pague juros, porque dependendo da inflação, pode ser que mesmo que ele vá ser só pago daqui 100 anos, o valor dele muda, então você ganha dinheiro com isso. Dá, ok? A mesma coisa você pode fazer com pesquisa. Você pode falar, demora 50 anos para fazer uma pesquisa. Beleza. Mas eu posso começar uma pesquisa, talvez as coisas básicas, certo? Eu começo a coisa bem simplinha, talvez estritamente teórico, e vendo isso pra alguém 5 anos depois. Falo, olha, eu bati no meu limite, sabe? Eu fiz um negocinho aqui de teoria só, cálculos, etc. Cheguei a essas conclusões, isso tem um valor. É um valor muito baixo, mas é um valor. Valeu o investimento? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso pode ter um valor pra alguém se você falar, ó, você pode até inclusive não ter descoberto nada,
Mas você pode ter só, e pesquisador vai entender isso, você pode ter só descoberto que não funciona. Cara, você já falou, tá aqui 5 anos de pesquisa que você não vai precisar fazer, tá aqui todas as provas que eu tenho de coisas que eu já sei que tá errado, e daí você pode focar melhor no que você quer. E você pode ter alguém que compra isso super especulativo, certo? Ah, vou comprar umas pesquisas de base que eu nem sei o que vai servir, certo? Mas eu já tenho esse conhecimento aqui dentro, a gente é uma empresa de pesquisa. Então a gente tem pesquisadores aqui dentro que vão olhar isso tudo e pensar, não, pera, se eu juntar isso aqui com isso aqui, dá uma ideia. E daí eles vão desenvolver isso, digamos, eles desenvolvem por mais 5 ou 10 anos. Não descobriu nada, descobriu bosta nenhuma. Mas já tem mais 10 anos de pesquisa em cima, talvez tenha um modelo, tem princípios, a gente fez um teste aqui e tal, a gente tem isso. Vamos vender talvez para alguém, a gente fala, não, isso aqui tá indo na direção de energia nuclear, pode ser útil. Vamos vender então uma empresa que foca nisso, uma empresa que já trabalha com isso, com energia nuclear, já produz, etc, vamos vender a pesquisa para eles. Aí os caras compram e seguram por mais 10 anos, percebem que é outra coisa, vendem para outro cara, porque isso vai ter um valor também, e esse outro cara transforma essa pesquisa em alguma coisa útil. Então você pode ter uma situação onde só o último comprador dessa pesquisa, digamos que passou por 6 pessoas diferentes, ou empresas, ou investidores, etc., só a última pessoa tira alguma coisa útil, mas ainda assim, todo o conhecimento que foi descoberto, que foi agregado ao longo desse processo, toda coisa que foi ajudando a completar isso, a chegar próximo dessa ideia, tem algum valor. Pode ser que, inclusive, no meio tenha prejuízo, certo? O cara compra um negócio por, sei lá, 1 milhão, porque ele acha que vai dar 10, e no meio do negócio ele percebe, não, na verdade isso aqui serve pra isso. E daí ele vai tomar um prejuízo. Pode ser, ele fazer o quê? Mas se isso cai de 1 milhão pro valor de 100 mil, você acha que ele vai falar, não, então vou pegar 100 mil e tacar fogo? Ele não vai, ele vai vender por 100 mil, porque é o que ele tem. E vai passando pra frente. Pode ser que, inclusive, tu dê prejuízo em todo o tempo e alguém pegue depois, enfim. Várias coisas loucas podem acontecer. Mas você não precisa que o cara que vai ter ideia seja quem começou a ideia. Você pode vender isso no meio do caminho, sem nenhum problema. Inclusive tem empresas operando nisso, né? Você pode imaginar, inclusive, que no anarcapitalismo vai ter enormes números de empresas competindo porque tem as melhores ideias, e provavelmente vai ter mesmo. Então você tem esse jeito de você financiar a pesquisa. Você pode ter financiadores em cima disso, mais ou menos especulativos, etc. Você pode ter o mercado inteiro em cima disso e ainda assim ter grandes desenvolvimentos de pesquisa no fim das contas. Isso sem contar, assim, gente que vai doar coisas, etc. Doar muito de dinheiro só pra fazer isso. Você tem uma porrada de ricaços que fazem enormes quantidades, bilhões de dólares pra, sei lá, resolve câncer aí. Tó. Se der errado também, caguei. Eu tô precisando bilionário mesmo. Tô 10 bilhões, tem mais 50. Eu vou fazer o quê? Então você tem esse tipo de coisa. Mas você não precisa nem necessariamente apelar pra isso. Você consegue ter um mercado de investimento em pesquisa no meio, com retorno ainda, e eu acho que seria muito legal. Então eu acho que isso resolve a questão do é muito longo, não vai ter retorno, etc. Você tem investimentos no mundo que são extremamente longos, e às vezes eles passam por várias pessoas e tudo bem, isso continua acontecendo. Então eu espero que isso resolva uma boa parte das dúvidas, eu sei que sempre vai ter mais, mas apesar de ser um vídeo longo e tudo mais, esse é o tipo de vídeo que eu gosto, porque assim, é de fato um debate, certo? É de fato dois lados querendo a mesma coisa, basicamente, a gente quer que todo mundo fique melhor, porque quem não quer? Quem fala, não, eu acho que tem que ter assim 10% de pobreza, porque senão a galera se folga. Ninguém realmente acha isso, né? E se acha, a gente considera essa pessoa assim meio doente. Mas são dois lados querendo as mesmas coisas, tentando fazer argumentos, e os dois lados, inclusive, dispostos a conceder argumentos e tudo mais. Então eu acho isso legal que isso aconteça, dá um vídeo longo, mas é um debate mais profundo, mais fortuito, e às vezes de fato enche o saco de fazer videozinhos mais básicos, então é bom a gente brincar de ir mais a fundo nessas coisas. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.